Fala pessoal, boa noite. Me chamo Pedro, sou o CEO da Olga, uma empresa especializada em digitalização, CRM, fidelização de clientes, e faço das palavras do André as minhas também. Parabéns, Tecnisa, pelo evento, né? Sensacional, muito bom rever parceiros, amigos, clientes, principalmente agora no momento que a gente está iniciando, né, uma parceria bem bacana com a Tecnisa. Enfim, espero que o nosso bate-papo aqui possa agregar o máximo possível aí para vocês. Boa. E isso está como consultor aqui, mas é porque eu conheci a Tecnisa mais recentemente, queria ter conhecido meus tempos de Zap, teria resolvido bastante dor de cabeça. Mais que eu conheci a turma, eu adorei, então a gente tem se aproximado, trocando um pouco de figurinha de negócio, então a relação de consultor é mais isso, tá? Mas aqui, o Pedro é o entrevistado aqui, o formato que a gente vai fazer vai ser... a gente separou aqui algumas perguntas, se der um tempo a gente passa aí e roda para você, mas o Pedro vai estar aí, vocês conseguem falar com ele, e eu complemento se eu achar alguma coisa pertinente. E a gente vai falar um pouquinho sobre fidelização hoje, né? E eu estou aqui com a colinha. E a primeira pergunta bem antes de ter toda essa inovação de tecnologia, digitalização das vendas, né, rede social, assim, o bom varejista, ele sempre soube que, ele sempre foi obcecado, né, em servir bem e atender bem o cliente, né. E eu queria entender um pouco do Pedro, como é que ele entende o nosso segmento de restaurantes, quais são os pilares fundamentais para gerar fidelização muito além da tecnologia, né, como é que ele enxerga isso? Bom, para começar, eu ser entrevistado pelo André já não faz nem tanto sentido, acho que vai acabar virando um bate-papo mesmo, até porque ele é ex-Burger King, e o Burger King é um dos players que a gente olhou muito para conceber, inclusive a Olga como produto, como empresa, enfim, então, mas respondendo a pergunta, eu acho que, enfim, esse foco, né, na hospitalidade, ele é algo muito natural, né, para quem atende, essa paixão por atender e tudo mais, enfim. Então, acho que a tecnologia, ela vem para potencializar, né, para, enfim, organizar, digamos assim, todo esse desejo por atender bem, de forma que a gente consiga utilizar as informações que a gente consegue coletar para poder gerar o máximo possível de hospitalidade, experiência para quem a gente atende, né. Então, eu acho que antes da tecnologia, existe um aspecto cultural muito mais forte, né, do que ferramental, né, digamos assim. Eu falo muito isso toda vez que eu converso com todas as pessoas, que quando a gente fala em atendimento, fidelização, hospitalidade, muito se fala sobre qual ferramenta utilizar, o que fazer, o que deixar de fazer, e na verdade a ferramenta ela viabiliza, né, o que você tem por trás ali, falando da parte cultural, né, o que você acredita, o que você quer passar como empresa, né. Então, eu acho que a cultura vem muito antes do ferramental, realmente, da tecnologia. Boa, legal. Vamos partir para a próxima aqui, senão a gente já para na primeira. Bom, a próxima pergunta é o seguinte, né? Acho que quem está um pouco mais no mercado de varejo tem visto uma explosão dos programas de fidelidade, principalmente nos últimos 5 a 8 anos, né? Os principais varejistas investiram muito em programas estruturados. No nosso segmento, a gente tem alguns bons exemplos. Por exemplo, o Clube BK, puxando a sardinha, mas como a gente sabe, tem 20 milhões de inscritos, então é um colosso. É um dos maiores programas de fast food da América Latina. O King e o iFood também está no nosso segmento, já representa mais de 40% das vendas de todo o iFood, né? E eu queria entender, né, o que é que essas grandes empresas, essas grandes marcas estão vendo em ter programas de fidelidade estruturados, assim, qual que é o benefício, por que eles estão colocando energia, colocando investimento, o que pode se esperar ao investir num programa como esse? Na verdade, a implementação de um programa de fidelidade, ela vai muito além da questão de você oferecer recompensas e tal, enfim. Tem um elemento muito forte por trás que é a coleta do dado, né? Então, todo mundo ali está interessado em entender cada vez mais o consumidor, portanto, né, tem que haver algum tipo de moeda de troca, algum formato interessante para que haja essa coleta de dados, né? Enfim. Agora, a verdade sobre a implementação de programas de fidelidade em massa, né, que é o que o André comentou com relação ao varejo, é porque cada vez mais o cliente está exposto, né? Por exemplo, se a gente pegar qualquer tipo de ferramenta online, a gente
sei lá, vamos pensar, a gente entra no YouTube para assistir um vídeo, a gente entra no Spotify para escutar uma música, o Spotify entende a gente, entendeu? O YouTube entende a gente está cada vez mais mimado como consumidor no bom sentido, a gente está acostumado a ter experiências cada vez mais personalizadas e tal. Então o consumidor ele quer se sentir recompensado, ele quer se sentir parte do universo da marca, ele quer se sentir ali no dia a dia, né? Ele quer entender que a marca, que ele tem que ele está sendo visto pela marca, digamos assim. Então, óbvio, né, o resultado que isso tem fica claro até em empresas como o BK, que publicam, né, esses resultados, então tá aí para todo mundo ver, mas é algo que não é simplesmente restrito, digamos assim, a essa fatia de big players, né? É possível você consolidar programas de fidelidade em qualquer esfera ali, em qualquer camada, digamos assim, dessa pirâmide food. Então, tá todo mundo apto, né, a colher esses frutos positivos aí que um programa de fidelização bem implementado pode oferecer. Muito legal. Eu gostaria de dar os 2 centavos aqui. Opa, sobre essa. Já R$2. Porque se fosse responder curto e grosso, seria venda incremental, né? Acho que quando você bota dinheiro e energia numa oportunidade, você quer capturar a venda que você não capturaria. Curto e grosso seria isso. Eu acredito que tenha tido uma explosão nos últimos tempos, porque a gente, como varejista, a gente não tem informação do cliente, que é a pedra fundamental para fazer um programa, né? Então, você fala, o que o cliente consumidor não sabe como tu vendeu de SKU na praça, né? O horário, o day part, o week part, a gente não sabe o cliente. O que eu acho que o varejista aprendeu com o e-commerce foi o dado do cliente. Existe uma regra, principalmente as empresas americanas, elas entenderam isso com os varejistas digitais, né? Faça ter informação do cliente, que como regra geral, e toda regra geral é burra, mas ela funciona, que por 10% da sua base de clientes vai te trazer 50% de vendas. E é muito mais fácil você fidelizar um cliente que já frequenta você do que você frequentar um novo, né? E às vezes o marketing está muito fissurado em novos e você não olha para a base. Então, de onde vem a venda incremental? O programa de fidelidade tem um viés de fidelizar aquele cliente que já vai para você, não é uma ferramenta de aquisição de novos, né? E o dinheiro incremental ele vai vir, vai sempre falar de matemática, né? Quando o dinheiro incremental vem, se 10% dos seus clientes mais querem, vem uma vez a mais, né? E faz a conta, quase 10% né? De venda de frequência incremental. Então, eu observo dessa forma, assim, se fosse não ficar perdido nas soquinhas de letrinhas e nas coisas maravilhosas que a tecnologia de marketing tem, né? Seria a foco cessante de olhar para o cliente fiel e conseguir capturar essa incrementalidade de frequência, assim. E qualquer pouca incrementalidade, desde que seja uma base pequena, você vai conseguir capturar muito valor incremental. Então, eu entendo que o racional deveria ser isso. Aquele ponto, né? Kotler, né, o pai do marketing, já dizia isso, que é muito mais fácil, né? Muito mais barato você vender para o cliente que já é seu cliente, né? Então, é mais ou menos nesse princípio que um programa de fidelidade atua, né? Sem querer ser muito técnico assim, mas a gente olha muito para uma matriz, né, chamada RFV, por exemplo, ou RFM, dependendo do que, se for em inglês ou em português, mas seria recência, frequência e valor. Se a gente for pensar, esses 3 elementos, eles são determinantes para que você entenda qual LTV do teu cliente dentro da base. Então, se a gente consegue observar esses dados e cuidar desses dados, então, lógico, fazer com que os clientes tenham a menor recência, maior frequência e o maior ticket médio, naturalmente, o cliente vai colocar mais dinheiro no bolso da operação. Então, basicamente esse é o trabalho que a gente faz no nosso dia a dia, né? Legal. Então, vimos que o programa captura venda incremental e tudo, mas quando a gente olha assim para a programa de fidelidade, tem um monte, né? Você pode escolher o caminho da coalizão, ou fazer parte do Stix, do Olivel da vida, né? E aceitar esses pontos. Você pode fazer um programa próprio, pode ser por pontos, por cashback, por cupons, né? E aí nesse mundo de caminhos possíveis assim, quais são os principais tipos, as diferenças entre eles? Queria que você trouxesse um pouco de reflexões nas essas mecânicas. Na minha opinião, quando a gente fala no programa de relacionamento, a gente não pode ter regra, assim. O pessoal pergunta bastante isso para mim, eu sempre falo que eu vou dar uma resposta de advogado, que depende.
É porque é verdade, na verdade, assim, se a gente for pensar, não, o cashback é sensacional. Pô, não, sei lá, talvez a marca não converse, né, com a linguagem do cashback, talvez aquilo não seja o que o cliente dela está esperando, né? A gente pensa em pontos, enfim, é outra dinâmica, ela gera uma gamificação maior, você acumula aquilo e você vai trocar por alguma experiência, algum benefício no futuro. Não tem uma percepção de valor tão imediata, mas ela gera um engajamento legal. Depende, acho que depende da voz da marca, depende principalmente do que o seu cliente espera como recompensa, né? Isso é um ponto super importante também. Às vezes a gente está muito mais preocupado no que a gente quer oferecer e não tão preocupado com o que o cliente quer receber, né? Como recompensa pela fidelidade dele. Então acho que essa análise ela tem que ser feita antes de tudo, assim, sabe? E, né, complementando programas né, de coalizão e tal, como você citou, né, André, aí enfim, é interessante porque você consegue trocar base, né? Você consegue fazer parceria, você consegue, enfim, estar num ambiente onde você vai ser visto por clientes que ainda não, possivelmente ainda não eram seus clientes, né? Não te conhecem, enfim. Então é interessante por esse ponto também. Boa. Vamos continuar aqui que já subiu a plaquinha. E obviamente isso não é algo simples, né? Se um programa de fidelidade tem potencial, né, de representar 50%, 60%, 70% das vendas do varejista, ou seja, 70% das vendas passam do cliente que está no programa, é algo que você pode acelerar. Isso é muito positivo, mas também, se você fizer errado, você pode acelerar também e às vezes perder dinheiro. Né? E aí, o que você vê assim, de principais riscos e erros cometidos ao colocar um programa de fidelidade de pé e como acompanhar sucesso, né? Sem dúvida nenhuma, até vou puxar um gancho para minha resposta inicial lá relacionada à cultura. Acho que, enfim, eu converso com muitas marcas, né, a gente debate muito com relação à intenção que a marca tem de implementar um programa como esse para justamente conseguir conhecer melhor o seu cliente e tal, mas a gente tem que lembrar que a coleta desse dado ela depende, né, muito do aspecto cultural que tem que ser implementado junto à marca. Então, até a gente estou sentado ali junto com o Jerônimo da Olive Garden e a gente estava agora mesmo conversando a respeito disso, né? Como que a importância que tem a cultura dentro da organização quando você vai fazer uma implementação dessa, para que toda a brigada, né, todas as suas lojas, enfim, ainda mais quando é uma franquia, por exemplo, então você tem o franqueador, o franqueado, e você tem a brigada do franqueado, então você tem que fazer com que muita gente abrace essa causa, entendeu? Então, esse acho que é um dos principais pontos quando a gente pensa sei lá, motivos de algum programa morrer na praia, digamos assim, né? Acho que esse aspecto cultural, ele é realmente muito, muito forte. E a outra metade da pergunta eu não me lembro. Como acompanhar se ele está indo para o lugar certo, se está tendo sucesso? Tem as métricas convencionais mesmo, né? Eu acabei de comentar uma bem importante aqui, na verdade não é uma métrica, mas enfim, acompanhamento de crescimento de clientes campeões, como que a gente está fazendo para resgatar clientes, né, engajar mais os nossos clientes, tudo isso é metrificável, aí sim através de tecnologia, né? Não somente, mas a tecnologia ela é utilizada justamente para fazer com que todo esse esforço se potencialize e a gente consiga ter certeza, né, do que a gente está fazendo, se a gente está com o norte correto ali do que a gente está executando, né, enfim. Então, aí sim, a tecnologia ela é uma fortíssima aliada nesse ponto. Legal. Eu vou também dar meus centavos aqui, que eu estava pensando, eu vejo 3 erros, assim, sendo super pragmático. Obviamente tem muito mais, mas eu tomaria cuidado com 3. O primeiro é tomar cuidado na hora de calibrar o benefício para o cliente, porque, como eu disse, pode seguir muitos caminhos, mas o erro fundamental é você não fazer algo que seja muito ruim. Por exemplo, você tem um ticket médio baixo, você dá cashback. Então o cara vai ganhar bem centavos de cashback, né? Não tem tanto valor, né? Ou então você vai calibrar o benefício que o cliente vai precisar ir 50 vezes em você até ele conseguir ter algo relevante, né? Então é um programa que ele já nasceu morto, é difícil ele ter engajamento. Segunda coisa que eu acho que é a experiência. Muita gente lança um sitezinho, um app e beleza, a gente tá pronto. E o programa bom, ele precisa estar conectado no omnicanal do estabelecimento. Ele tem que estar no PDV, tem que estar no app, tem que estar no delivery, tem que estar no drive-thru. Se ele não tiver, a probabilidade de engajamento é baixa, a probabilidade de sucesso é baixa também. Então, eu tenho que buscar parceiros que consigam viabilizar o programa
na multicanalidade. E o terceiro, que eu acho também importante, que bate um pouco com a praia feita, que é CRM, que não adianta nada fazer um programa também se você não comunica com essa base, né? O cliente fiel, a gente tem dados disso e muitos, ele é muito mais suscetível a abrir um e-mail, a abrir push, e a gente às vezes acha que não funciona, não tem e-mail push que funciona para a marca que a gente gosta, né? E o programa não é para todo mundo, então você também ter, não adianta também ser um programa lindo, mas pô, você não deixa ele ativo, você não manda e-mail, você não engaja o cliente no ponto de venda, avisando no PDV para o atendente que ele é um cliente fiel. Então, eu acho que são as pessoas lançam o filho no mundo e reza, né? Acho que tem que tomar um pouquinho de cuidado. E seguindo aqui, o Pedro conhece perguntas e pensa em muita coisa, queria que você dividisse, o que você viu de iniciativa, de programa, coisas legais assim, em relação ao engajamento, à fidelização, que você acha que vale compartilhar com a turma aí? A gente vê, enfim, isso constantemente, né? Mas acho que programas, só dando um passinho para trás, esse lance da omnicanalidade, ela é extremamente importante, assim, porque em food a gente tem uma característica muito específica de ter realmente muitas frentes de venda, a gente tem formas diferentes de comprar dentro de um restaurante. Então, sei lá, vamos pegar o Burger King como exemplo, né? Eu posso pedir no delivery, posso pedir, enfim, e eu acabo sendo um Pedro só, né? Então eu sou um cliente só. Então, a gente conseguir fazer esse mapeamento, esse traqueamento dessa jornada de compra, né, de forma 360 graus ali, né, multicanalizada, é vital para a gente, de fato, entender o cliente, porque se a gente tem um dado errado, honestamente, é melhor a gente nem ter esse dado, né, cara, porque senão ele te guia para um caminho errado. Então, é importante a gente conseguir mapear essa jornada inteira. Com relação a implementações, assim, acho que enfim, a gente já fez implementações de marcas, de grupos multimarcas, que é um negócio super bacana a gente fazer, por exemplo, cross, né, entre marcas. Então, o cliente pode pontuar em uma marca, utilizar em outra marca. A gente vê que existem oportunidades, a gente descobre muita coisa, né, nesse mapeamento de dados. Então, sei lá, a gente começa a identificar clientes que dentro de um mesmo grupo que tem operações que tem momentos de compra completamente diferentes. Claramente eles curtem o grupo, eles curtem a marca, enfim, tem N casos super interessantes nesse sentido. Enfim, acho que é isso, assim. E já indo para o final aqui, imagino que muitos de vocês já devem ter pensado sobre isso, ou alguns estão discutindo agora, se alguma rede ou alguma empresa está pensando em colocar um programa de engajamento, de fidelidade de pé, que dicas que você daria para quem está nessa fase de refletir sobre investir nesse tipo de frente? Eu acho que principalmente entender se realmente a marca está nesse momento. Acho que é importante para todo mundo, mas precisa, para não morrer na praia, né, André? Precisa justamente estar pronto para isso, né? Então, acho que, eu já tô com culturalmente falando, eu vou conseguir fazer essa implementação, ela realmente vai acontecer, não vai ficar só no sonho, ela não vai ser implementada para depois ficar abandonada, eu vou ter realmente braço ou, sei lá, estrutura, fôlego exatamente para conseguir fazer as ativações que são necessárias, né? Porque conforme você coleta os dados, você acaba tendo um mar de oportunidades, e é um mar mesmo de oportunidades. Então o CRM é um poço sem fundo, assim, sabe? Você vai indo, você consegue personalizar mais e mais e mais as suas ativações. Quanto mais você personaliza, mais você aumenta a sua conversão, só que para isso tem que operar, né? Tem que executar, e a gente sabe que isso dá trabalho, né? Então a marca que quer fazer isso acontecer, além de falar com o Felipe, com o Leandro e pegar o meu contato, tem que pensar realmente se está no momento ideal para isso, tá? Boa, ficamos por aqui e, bom, a gente vai estar por aí, a gente bate o papo e